Ah, o Ney Matogrosso que dirigiu 85 a turnê, né? Dirigiu. Mas ele não costumava fazer presente. isso. Não, ele não tinha dirigido ninguém. Foi o primeiro espetáculo que ele dirigiu. Vocês que convidaram? Como é que foi? Nós convidamos porque eu comecei a trabalhar como crítico de música em 81. Você chegou a criticar algum disco do Traje? Não, eu só fazia o rock internacional. Eu só fiz 2 críticas nacionais porque eu gostei muito do disco. Mas eu já era amigo do Roger nessa época. Tínhamos amigos de faculdade e tal. E já tinha o compacto, o primeiro compacto com Edgar Escandurra. Era uma cena, éramos todos amigos, assim, uma cena muito, muito interessante, muito, muito rica. E o Traje já estava na frente, né? Pioneiro. A gente só surge no final de 84, começo de 85, e eu já tinha entrevistado alguns grandes, Caetano, Ney, mas basicamente eu falava de rock. Eu falei do primeiro da Blitz, que eu considerei um fenômeno, falei de um outro álbum do Erasmus, mas eu só falava bem dos nacionais e sentia que havia mais espaço. O rock estava começando no Brasil, não havia esse boom que eu acho que ficou realmente claro e massivo depois do Rock in Rio, em janeiro de 85. Aí o Brasil começou a ter mais intimidade com o rock. Seu lugar do rock. E ter todas as ramificações ali. O festival foi muito abrangente, né? Mas tinha também do metal até Nina Hagen, B-52. Tinha uma charopada da cena musical brasileira contra a guitarra elétrica e... mas isso foi nos anos 60, a gente já não pegou isso, não. Vocês não pegaram essa charopada, não? Nós crescemos com o Terço, Mutantes, e claro, Rita e Raul, mas as bandas eram assim, locais, não tinha acontecido uma grande explosão antes da Blitz em 82. Então eu ainda estava como crítico de música. E eu entrevistei o Ney e acabei conhecendo o Cazuza através de Ezequiel Neves, um jornalista que tinha uma página junto comigo na mesma revista, São 3. Ezequiel me apresentou Cazuza, eu fiquei muito amigo do Cazuza. E ali começou essa amizade. Quando nós passamos pelo processo todo de ser contratado e estar montando um show, nós fomos procurados pelo Poladian, Manuel Poladian, empresário, que era o empresário do Roberto, do Caetano, da Gal, do Ney, mas estava procurando uma banda de rock. O olheiro, estava vendo que aquilo ia crescer, aquele movimento, e acabamos assinando com o Poladian, que era o empresário do Ney. Então nós tivemos esse privilégio de poder ter o Ney e também ter o Raio Laser, né? Que era uma coisa que a gente sonhava. O Raio Laser foi primeiro inédito. Raio Laser, foi inédito. Isso foi o Ney que tinha que dirigir esse Raio Laser? O Ney fez tudo. A gente era uma banda de boteco, de porão, de Era legal trabalhar com o Ney Matogrosso? É um puta uma coisa artista, impressionante. Né? Era uma aula a cada frase. Ele tinha uma... Ele tem, né? Ele veio do teatro. O Ney começou como iluminador, contra-rega, ele conhece tudo. Por isso que ele dirige com toda a propriedade. Então, e o Raio Laser, quando chegou aqui, não tinha no Brasil? Não tinha no Brasil. E ele desenhou tudo para que não houvesse excessos, uma coisa tudo de muito bom gosto. Mas isso foi fundamental para o impacto que essa turnê causou. Por tudo isso, eu achei relevante relembrar a turnê como um todo, porque foi uma turnê de um álbum, o Amarelinho, que trazia Louras Geladas, Rádio Pirata, Olhar 43, e que, por conta do sucesso pirata de London London, que foi colocada no espetáculo, porque o Ney me pediu uma sugestão de uma canção mais tranquila, nós tivemos que gravar um outro álbum ao vivo, que foi o Rádio Pirata ao vivo. Então, ficamos ali, emendando um álbum no outro, numa turnê que, enfim, trouxe vários elementos novos para o show business e está sendo muito legal reviver isso, porque algumas canções foram um grande sucesso e tal, mas outras não, outras eram bem lado B, uma coisa dark mesmo. E quando a gente faz essas canções é uma máquina do tempo, assim, voltar para aquelas coisas, bem aquela cena do Madame Satã, da noite paulistana, daquele contexto onde todas essas grandes bandas surgiram. Estava todo mundo começando, Titãs, Paralamas, Barão, né, galera do Rio, São Paulo, as bandas gaúchas, as bandas de Brasília. Então, é uma polaroid, assim, de momento muito rico e está sendo um barato. Assim. Fizemos vários festivais, Rock Brasil 40 anos. Tem Raio Laser, a turnê nova? Raio Laser é tudo igual. Tem? Igual? Eu faço tudo igual. E quando viu o Laser? E a primeira... A sua memória, a primeira vez que o público do show viu o Laser? Isso está registrado, porque logo que nós estreamos aqui no Teatro Brigadeiro, o segundo show foi num festival, Atlântida Rock Sul, no Gigantinho.
Era um pequeno Rock in Rio local com 3 bandas gaúchas, TNT, Cascaveletes e Replicantes, e depois Del Jaime, Paralamas e nós. E quando surge o Laser, aquilo estava sendo transmitido pela Transamérica. Um locutor, bababá, agora, bababá, isso, aquilo. Quando surge o Laser, o cara perde a linha. Ele, meu Deus, Porto Alegre nunca viu isso. Que coisa, o ginásio, não sei o que lá. E isso, a gente ouviu isso várias vezes, porque foi ali que foi gravado, extraído, né, essa versão, né, que foi transmitida ao vivo para todo o Brasil. A Transamérica é uma rede grande. E dali começou a tocar na programação uma música que nós não tínhamos gravado. A pessoa não podia comprar, não tinha um disco. Então foi uma metalinguagem mesmo da pirataria se concretizando ali e obrigando a gente a parar no meio e durante 2 noites gravar esse álbum, Rádio Pirata ao Vivo, no Palácio das Convenções no AMB em maio de 86. E o disco já sai em agosto com duplo platino, assim, uma pré-venda absurda, um negócio inimaginável. Mas eu acho que o bacana assim, é voltar a revisitar isso 35 anos depois e continuar bacana, sabe? Continuar pertinente, continuar relevante, continuar entusiasmante. Assim. As pessoas Tem um trecho aí? London? Cadê? Green grass, gray sky.